capítulo de número 1. Primeiro João fica no final do Novo Testamento. Tem Pedro, depois tem João. Bem mineiro, né? João. 1 João, capítulo de número 1. Nós vamos ler os 4 primeiros versos. Nós tivemos essa semana que eu anunciei à igreja o nosso retorno, meu retorno às lives devocionais. Alguém participou da live durante essa semana aí? Olha que maravilha, nós tivemos lá centenas de pessoas participando, de segunda a sexta, e nós vamos prosseguir a partir de terça-feira, que segunda-feira é meu dia de descanso, então eu vou descansar essa segunda-feira, dia da família, mas a partir da terça-feira, de terça a sexta, nós vamos seguir. A gente tem muita coisa ainda para aprender dentro do tema que nós estamos estudando lá, sobre as batalhas da vida à luz da palavra de Deus, sobre batalha espiritual. Nós vamos aprender sobre a armadura de Deus, e eu quero convidar você. Eu faço as lives no meu Instagram, PR Bruno Queiroz, e todas as manhãs, melhor dizendo, de terça a sexta, às 7 horas da manhã. Fica mais fácil, às 7h01 da manhã, que ficou registrado. São as nossas lives devocionais. E nas terças-feiras nós estamos tendo também as nossas redes dos lares. Se você não faz parte, nós temos redes espalhadas nos 4 pontos dessa cidade. Venha participar com a gente. E nós vamos começar uma nova série também nas redes dos lares, sobre Viva como Filho de Deus, uma nova estação. E eu tenho certeza que vai ser de muito crescimento em Deus. 1 João, capítulo de número 1, os 4 primeiros versos, mesmo assentado como você está. A palavra do Senhor assim nos diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Senhor, mais uma vez nós elevamos a nossa voz a Ti, agradecidos pelo privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra, que é tão poderosa. Cada uma dessas vidas que subiram aqui nessa noite é fruto da palavra do Senhor, palavra ministrada, voz do Senhor, que transforma vidas, que muda histórias, que muda destinos e destinos eternos. E estamos diante dessa palavra que é poderosa. Pedimos que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, tornar a nossa mente totalmente aberta para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós nessa noite. E como sempre oramos, cremos, que o Senhor torne o nosso coração um solo fértil, para que essa semente poderosa multiplique 30, 60, 100 vezes mais em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos iniciar, sobretudo nesse mês, talvez o início do mês de agosto também, uma série sobre Viva como Filho de Deus. Viver como Filho de Deus. A gente entender primeiro se a gente é ou não é, e se a gente, sendo filho de Deus, eu preciso me portar como Ele, como filho de Deus. E a carta de 1 João, João que teve uma intimidade tão profunda, que segundo as percepções bíblicas é claro que ele foi o discípulo mais íntimo de Jesus, mais próximo. Jesus tinha dos 12, 3 que andavam em situações muito especiais, que era Pedro, Tiago e João. E dentre os 3 a gente vê João, o discípulo a quem Deus ama, que Jesus ama, aquele que recostava
a cabeça no peito de Jesus e tinha uma intimidade profunda e que recebeu revelações do Apocalipse indescritíveis sobre o céu, sobre a vida futura, sobre a eternidade. Então João ele escreve 3 cartas, além do Evangelho, a primeira, segunda e terceira carta de João. E nessa primeira carta ele vai trazer para a gente justamente sobre a gente entender e viver na postura de ser um filho de Deus. E o quanto que isso muda. Não é ser membro de uma igreja apenas, não é carregar um nome de cristão, de evangélico, é ser filho de Deus. Se posicionar, se portar como filho de Deus. Então essa é o que nós vamos estar ministrando aqui nos próximos domingos. E nas nossas redes dos lares também vamos partilhar sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa entender é que todo ser humano na terra, ele é criado por Deus. Essa é uma verdade elementar que a gente como cristão sabe. Todo ser humano, a Bíblia nos assegura com muita clareza que nós somos criados à imagem e semelhança. Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos criados por Deus. Gênesis 2:7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus formou o homem, Deus criou o homem, independente da nacionalidade, da crença, da geografia que vive, do local que nasceu, seja nesse tempo, os que já foram, os que estão vivos, todo ser humano é criado por Deus. Então nós somos criaturas de Deus. Você e eu não somos fruto do Big Bang, dos átomos e das explosões. Nós somos criados por Deus. Diga assim: eu sou criatura de Deus. Então todo mundo aqui, todos nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Pode colocar o slide, por gentileza? No verso 2, melhor dizer, no Novo Testamento, em Efésios 2, também certifica isso, que diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, feitura sua. Colossenses 1,16 ratifica dizendo: nele foram criadas todas as coisas, tudo que há na terra, todas as coisas. Colossenses encerra na parte final do verso 16: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Salmo 139 verso 13 afirma com detalhes sobre nós sermos criados com Deus, onde diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste. O próprio Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Todavia é importantíssimo a gente entender o que está ali na tela nesse momento, que todos os homens são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Todo mundo que está aqui nesse auditório, todo mundo que está aqui no templo, todo mundo que está nesse ambiente, eu posso ter certeza bíblica de que todos que estão aqui são criaturas de Deus. Mas muito provavelmente, infelizmente, nem todos que estão aqui sejam filhos de Deus. Que todo mundo é criatura, a Bíblia nos certifica. Agora, que todos são filhos, nós não podemos certificar biblicamente, porque é muito comum. Eu creio que todos nós já ouvimos a expressão de várias pessoas dizendo assim: todos os homens são filhos de Deus. Quem já ouviu isso? Eu ouço isso direto. Não, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Isso na linguagem popular das pessoas. Mas a Bíblia não nos relata, essa não é uma verdade amparada pelas Escrituras. Porque a Bíblia nos mostra com toda clareza que para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos receber Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Então não é todo ser humano que é filho de Deus. Somente aqueles que receberam a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, esses sim se tornam filhos de Deus. Onde está isso, pastor? Dentre tantos textos, próprio João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Os que creem em Jesus, o texto diz, esses que receberam Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, você vai ver, a partir dessa expressão,
de serem feitos, que antes de receber a Jesus, uma pessoa ainda não é filho de Deus. Ele só passa a ser filho de Deus quando ele de fato recebe a Jesus. João, novamente em sua carta agora de 1 João, onde nós estamos lendo o nosso texto base, porém no capítulo 5, verso 1, ratifica, corrobora essa verdade quando diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então não é todo que é nascido de Deus, somente todo aquele que crê o quê? Que Jesus é o Cristo. Quer anotar? Confira 1 João capítulo 5, verso de número 1. Então a posição de filho de Deus está reservada para aqueles que provaram do novo nascimento em Cristo Jesus. Isso não é ideia minha não, isso é palavra de Deus. É para aqueles que provaram do novo nascimento, que nasceram não da carne, mas do Espírito, somente depois de ter nascido de novo. Como o próprio Jesus disse para o Nicodemos, que fazia parte do principal dos fariseus, falou: é necessário você nascer de novo para herdar o reino dos céus. Quando nasce de novo, se torna de fato filho, a gente transiciona de criatura para filho. Romanos 8,14, mais uma vez certifica dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais uma vez, não são todas as pessoas que são filhos, são apenas aqueles que são guiados por quem, gente? Pelo Espírito. E você acredita que existem pessoas na terra que não são guiadas pelo Espírito? Óbvio. Então os que são guiados pelo Espírito são filhos. Ou seja, não são todas as pessoas, apenas aqueles que são guiados pelo Espírito. Quem habitualmente vive na prática do pecado e afirma que é filho de Deus, está enganando a si mesmo. O cara vive na prática do pecado e fala: não sou filho de Deus. Está enganando a si mesmo. Está vivendo na utopia. Está vivendo uma mentira. 1 João 2,4 diz assim, novamente João na sua carta, porém no capítulo 2, verso 4, diz: aquele que diz, eu o conheço. O fato de você dizer não assegura que você o tem, que você se tornou filho. Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos. Olha, o cara diz: eu conheço Jesus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E quem é a verdade? Jesus, nele não está Cristo. Porque quem é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito, e não pelos desejos da carne, e não pelo mundo, e não pelo pecado. Ou seja, quem é guiado pelos desejos da carne, quem é guiado pelo pecado, quem é guiado pelo mundo, ele é uma criatura, mas ainda não se tornou um filho. Ele ainda não se tornou um filho. E por não se tornar um filho, ainda não tem o que o texto entrega: alegria completa, vida eterna, guiado pelo Espírito. Entenda comigo, quem está entendendo diz amém. Entenda uma coisa: a criação, nós somos criatura, a criação, ela nos dá a existência, mas a filiação que nos dá a identidade. A criação nos dá a existência, eu existo na terra, porque eu sou criatura de Deus, eu existo na terra, mas somente a filiação me dá a identidade de acesso ao céu. Eu preciso entender à luz da palavra que a criação me dá acesso à terra, mas somente a filiação me dá acesso ao céu. Por ser criatura eu tenho acesso à terra, mas para ser somente por meio da filiação que eu tenho acesso ao céu. Então o fato de eu frequentar uma igreja é muito bom, faz parte, é resultado da minha salvação, mas ela não pode me dar uma identidade. Eu não posso frequentar a igreja e achar, pelo fato de simplesmente eu frequentar a igreja, eu sou um filho. Porque a filiação, ela não se adquire por meio de uma religião, mas de um relacionamento. A filiação não se adquire por meio de uma religião. A filiação se adquire por meio de um relacionamento com Cristo. A filiação, ela começa a partir do novo nascimento. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então a filiação, ela não vem por tradição, não vem por religião, não vem por bondade, ela se recebe por fé, por meio da graça de Jesus que nos alcançou. E a pergunta que a gente precisa fazer para nós imediatamente, urgentemente nessa noite,
é saber, visto que todos nós somos criaturas, será que eu, a pergunta que cada um precisa fazer, já transicionei de criatura para filho? É o Espírito que guia a minha vida? Ou eu vivo na prática do pecado? São notas, são evidências. Será que eu transicionei de criatura para filho? Porque a criatura me dá acesso à terra, mas só filho que vai me dar acesso ao céu. Então essa é uma noite em que pode marcar a sua história para todo sempre. Porque tem a ver com a eternidade que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando com a vida eterna que já começa nessa terra. Uma vida eterna com Cristo Jesus. Martin Lloyd Jones diz assim que ser cristão é algo mais profundo do que aceitar uma doutrina, é tornar-se filho de Deus. Aí eu olho para esse texto, eu olho para essa carta, 6 ocasiões ao longo dessa primeira carta de João, 6 vezes João usa essa expressão, nascido de Deus. O tempo todo, nascido de Deus. 5 capítulos apenas tem, e nesses 5 capítulos João é insistente em nos mostrar, em nos inspirar, em nos ensinar, em nos alinhar para sermos nascidos de Deus. Há uma preocupação de João que a gente se torne filho de Deus. Há uma preocupação de João aqui para que a gente se torne, para que os leitores se portem como filhos de Deus. E aí você vai ver 1 João, vou ler os 6 textos que diz assim, 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. 1 João 2,9 diz assim, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. 1 João 4,7 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor precede Deus, e todo aquele que ama, quem ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 5,1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. 1 João 5,4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E 1 João 5,18 diz, sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? Essas são realidades, evidências de quem é nascido de Deus. Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, diz assim, sua primeira carta de João falando foi escrita para mostrar aos cristãos como se certificar de que são verdadeiramente nascidos de Deus. Então João, segundo Warren Wiersbe, a gente lendo a carta de João, o negócio de João é certificar para a gente que a gente de fato é nascido de Deus. E é interessante porque João não tira isso da cabeça dele, óbvio que a carta é inspirada pelo Espírito, mas ele andando com Jesus, ele presenciou Jesus preocupado com isso. Por exemplo, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, como nós mencionamos, João 3,3, essa declaração de nascido de Deus, ele aprendeu com o próprio Jesus, em que Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E via de regra, gente, o Nicodemos era um cara religioso, que a gente não chega à unha do pé dele de devoção, porque ele é principal dos fariseus. Ele fazia parte da elite daqueles que observavam minuciosamente a palavra. Que certamente orava 3 vezes por dia, jejuava 2 vezes por semana. Que certamente dava dízimo das coisas mais pequenininhas. Mas Jesus falou com ele, você é necessário nascer de novo. Todo ser humano é necessário nascer de novo. Todos nós somos chamados para nascer de novo. E aí a gente olha para esse texto, onde João nos inspira e nos chama para a gente viver, para a gente ser verdadeiros filhos de Deus. E a principal virtude, característica de um filho de Deus, é justamente viver experiências reais com Jesus. Eu quero trazer aqui nessa noite algumas evidências da palavra, para que a gente seja sincero em olhar para a nossa história, para a nossa vida, para que a gente não ande enganado, como João disse que pessoas vão andar enganadas, achando que é de Deus, mas que ainda não teve essa experiência e não se tornou filho. E por isso que João traz várias evidências, para a gente poder olhar como um espelho, porque a palavra de Deus é como um espelho, olhar para a gente, como eu olhei diante desse texto, falar, de fato, será que eu sou apenas
sou uma criatura, o que já é maravilhoso. Mas será que eu já me tornei filho? Se não, o que eu preciso fazer? Você só sai daqui do mesmo jeito diante dessa palavra, não por causa do pregador, óbvio, mas por causa da palavra, se a gente quiser, porque a gente está diante de uma verdade em que vai nos tornar indesculpáveis diante de Deus. E uma das características, dentre algumas, que o Espírito de Deus trouxe no meu coração, que mostra evidências bíblicas de que eu sou um verdadeiro filho, como espelho, que eu olho para a palavra e vejo o meu coração, é que o verdadeiro filho, pode passar, o verdadeiro filho, ele conhece mais que informação, ele desfruta de quê? Relacionamento. Vamos ler mais uma vez, só aquela frase, 1, 2, 3 e... O verdadeiro filho de Deus conhece mais que informação, desfruta de quê? De relacionamento. Ele não só conhece de Jesus, hoje as pessoas não conhecem Jesus. Sei que ele morreu, história linda, me emociono quando eu vejo aquele filme do Mel Gibson. Já tem outros mais modernos, quando eu vejo The Chosen, agora já tem que dar um F5, um F5 usa ainda, a gente tem que dar uma contextualizada. Eu vejo The Chosen e me emociono. Mas mais do que informação, do que emoção, quem de fato é filho, João diz que o filho, ele desfruta de quê? Relacionamento. Olha o que o verso 1 diz. O que era desde o princípio, que era eterno, é o que ouvimos, vimos com os nossos olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Você vai ver que João começa a carta afirmando algo poderoso, que ele viu, ouviu, tocou Jesus. O que João está nos mostrando é que para ele Jesus, como nascido de Deus, que João como nascido de Deus sabia que Jesus não era apenas uma teoria, mas era uma experiência concreta. Eu ouvi, eu vi, eu contemplei, eu apalpei, ou seja, eu me relacionei com Ele. É mais do que informação. Os fariseus tinham informação, mas eu tinha relacionamento. Os fariseus sabiam de tudo das escrituras, do Antigo Testamento, da Torá, da Tanakh, sabia tudo que envolvia o hebraico, as interpretações, a história de Abraão, sabia de cor, desde ali a fase de junior para adolescente, já sabia a Torá toda na cabeça, o Pentateuco todo na cabeça. Mas eu vi, eu ouvi, eu apalpei, eu contemplei, eu me relacionei com Ele, porque o verdadeiro Filho de Deus conhece mais do que informação, ele desfruta de relacionamento. João está falando que não é uma ideia religiosa, é uma pessoa viva. E para a gente poder dizer que de fato nós somos filhos de Deus, a gente tem que ter tido uma experiência real com Jesus. Porque a vida cristã, irmãos, ela começa com o ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A vida cristã começa pelo ouvir, mas ela precisa se aprofundar no ver. Ela precisa se aprofundar no ver, ela precisa se aprofundar no meditar, no contemplar, no presenciar, no tocar. Ah, meu irmão, Jesus está te chamando para um nível mais profundo no relacionamento com Ele. Não é sentado numa cadeira apenas, ouvindo, mas Ele está dizendo: filho, eu quero te convidar, eu te convido para viver experiências reais comigo. Esse é o chamado de Deus para nós. Ah, o Espírito de Deus colocou no meu coração que o Senhor vai nessa casa transicionar gente que carrega a identidade de filho, vai transicionar do ouvir e vai passar a viver, vai transicionar do passivo de ouvir para começar a se mover no poder do Espírito. Eu quero declarar em nome de Jesus, os seus olhos vão começar a ver o sobrenatural de Deus chegando na sua casa, os seus olhos vão começar a ver a glória de Deus se manifestando no seu devocional, as suas mãos vão colocar sobre os enfermos e os enfermos serão curados no nome de Jesus. Deus está nos chamando para transicionar do ouvir do início da caminhada cristã, para ver, para poder transicionar, para poder apalpar e para vivenciar experiências com Ele. Jesus está te chamando, está me chamando para ter as nossas próprias experiências com Deus, com Ele.
para viver as próprias experiências com Ele. É maravilhoso poder contar as experiências da Bíblia, as histórias como de Abraão, Isaac, Jacó, e ratifica a nossa fé, que abre os nossos olhos para o Evangelho. Mas há um chamado de Deus essa noite para mim e para você. O Senhor quer nos chamar, o Senhor quer nos convidar, o Senhor quer nos transicionar para viver as nossas próprias histórias com Ele, as próprias histórias com Ele, porque é isso que o texto diz. Que a vida com Deus não é teórica, a vida com Deus é relacional, a vida com Deus é experiencial, a vida com Deus ela é transformadora. João teve um encontro real com Jesus. Ele andou, ele viu, ele ouviu, ele tocou, ele conheceu Jesus face a face. Meu Deus! A minha oração com Jesus, que o Senhor, além de termos uma mente cheia de conhecimento, que é maravilhoso, mas o Senhor vem atacar fogo no nosso coração. A minha oração é que o Senhor nos dê uma mente cheia de conhecimento, dê luz na nossa mente, mas ateie fogo no nosso coração, fogo no nosso coração, presença dEle queime o nosso coração para viver com Ele. Você vai ter suas próprias histórias, as próprias histórias, a própria história no meu devocional, as próprias histórias no meu ambiente de trabalho, as próprias histórias da faculdade, as próprias histórias com Deus. O que era, eu vi, eu vivi, eu ouvi, eu contemplei, porque Cristo não é um conceito religioso. Jesus quer se revelar a mim e a você. Jesus não quer apenas que a gente creia, mas que a gente viva. Começa pelo crer, mas se move pelo viver. Tanto que João 7,37, verso 38, diz assim: no último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Não é simplesmente fique me observando. Havia cerca de 5.000 pessoas que observavam Jesus, mas tinha gente que não queria apenas cercar Jesus, como segundo os historiadores, quase 5.000 pessoas impressionado com aquele homem que curava, que libertava. Mas tinha gente no meio daquela multidão que não queria apenas contemplar, que queria apenas ouvir dizer o que ele fazia, mas queria viver com ele. E gritava: se preciso, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para de gritar, não vou parar não. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não diminua, ele não vai te ouvir, vai sim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquele cego vive as próprias experiências com Deus. É isso que Jesus está nos chamando, para romper com uma mulher do fluxo de sangue. Há uma multidão que cerca. Eu não posso entrar numa sinagoga porque eu sou impura, por causa do fluxo de sangue constante. Mas se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Muita gente apertava e exprimia, mas uma mulher cheia de fé, essa mulher teve as suas próprias experiências com Ele. Que o Senhor levante nessa casa, que o Senhor me levante e te levante para viver as nossas próprias histórias com Jesus. Só quem quer, você pode dar glória a Jesus por isso. Pode exaltar a Ele. Meu Deus do céu. A vida cristã, ela começa, eu anotei, quando Cristo deixa de ser uma história e se torna uma experiência real. Se torna vida na minha vida. A pergunta que eu preciso fazer: será que eu tenho contentado com a informação, ou eu tenho cultivado o relacionamento? Essa é uma evidência de um verdadeiro filho que transicionou de criatura para filho. Uma segunda evidência, pode passar por gentileza, do verdadeiro filho: ele caminha com Deus de ontem e no hoje. Ela ratifica o Deus do passado, o que era, o texto diz, o que era desde o princípio. O que ele está falando? A expressão que era está se referindo ao Jesus eterno, está se referindo ao Jesus pré-existente, aquele que era antes da criação, porque ele mesmo diz em João 1, lá no seu evangelho, dizendo: no princípio, aquele que era a palavra, que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido. Mas agora, o Deus que era, o Deus do ontem, agora ele diz: ouvimos, vimos,
apalpamos, porque o Deus eterno do passado tornou-se presente, acessível no presente. Ah, meu Deus, eu não sei se o seu coração se enche de fé, mas o meu se enche de expectativa nele. Porque o Jesus que curou no passado continua curando, como ouvimos aqui o testemunho da mãe, do Marco. Continua salvando, como vimos pessoas aqui na frente. Continua transformando histórias que diante dos homens falam assim: fulano não tem jeito, Beltrano está ali, não é possível que ele foi alcançado por Cristo. Sim, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz nova todas as coisas velhas se passam quando ele chega na nossa história e tudo se faz novo. O Jesus que era no passado, quem é filho, esse Jesus se torna realidade no presente. Teve um comentarista bíblico que o Deus da revelação diz: o Deus da revelação não muda. Olha que lindo, o que ele foi para os patriarcas continua sendo para nós. Aleluia. O Deus presente, pessoal e eterno do passado continua sendo para nós. Boa notícia: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que faz prosperar Isaac no deserto, o Deus de Jacó que transforma Jacó, o Deus de José, o Deus de Daniel que o livra na cova, o Deus de Moisés que o conduz no deserto, dá provisão, manifesta a glória, é o mesmo Deus que está aqui nessa casa nessa noite. Porque como a própria ceia diz, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A boa notícia: a tumba não pode detê-lo, a morte não pode detê-lo. Onde está a morte, a tua vitória? O Senhor vivo está para todos. Meu irmão, você deve celebrar Jesus com maior salvas de celebração e palmas, porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, tem cura nessa noite. Porque ele vive, ele pode abrir a porta que você precisa. Porque ele vive, ele pode fazer você romper com essa depressão, com esse mal, com essa escravidão. Nada pode deter o seu poder. Ele é o Deus que abre o mar, ele é o Deus que nos faz andar sobre as águas. Oh Jesus, ele é o Deus que ressuscita Lázaro. Ele é o Deus do impossível. Na verdade, a palavra não é impossível, não há no dicionário de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Às vezes tantas pessoas vivem como se Deus fosse um ser tão distante. Oh meu irmão, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda que a gente passe por vale da sombra da morte, a gente não precisa temer a mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Ele dá essa promessa em Mateus, capítulo de número 28, dizendo: eis que estarei convosco o quê? Todo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Primeira semana, segunda semana, quarta semana, quinta semana, primeiro mês, segundo, terceiro, 12º mês, ano após ano, todos os dias, diuturnamente. Ele é o Deus presente hoje, na mesma essência de poder, como diz Hebreus capítulo de número 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Aleluia! Então você entra para o seu quarto, meu irmão, cheio de fé. Não deixar a opressão do maligno fazer você desanimar. Não ande por vista, ande por fé. Tire os olhos do problema e coloque os olhos no Deus que domina o problema. Filho de Deus tem essa percepção. O Deus de ontem é hoje. Não fica com essa coisa: será que ele faz? Será que não fazia só no passado? Não, o Deus que era, nós ouvimos. O Deus que era, nós vimos. O Deus que era, nós contemplamos. O Deus que era, as mãos apalparam. Isso são evidências do Filho de Deus, de quem carrega essa identidade de filiação. Quem é verdadeiro Filho de Deus pode colocar. Verdadeiro Filho de Deus, olha aí, vai estreitando para a gente. Ele é ativo na missão. Não tem como dizer que é filho e ficar passivo, contemplando o caos da arquibancada da vida. Ele se move, ele chora pelos perdidos. Os campos estão prontos. Está
Daqui 4 meses, Jesus, não, os campos já estão prontos. O mundo clama diuturnamente, desesperadamente por Cristo. E é o que ele fala. O que era desde o princípio, vimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as mãos apalparam. O próximo versículo, eu não coloquei a segunda parte, mas diz: isto proclamamos. Está aí. Isto nós proclamamos. Ou seja, o que eu vi, o que eu vivi, o que eu contemplei, o que eu palpei, eu proclamo agora. Ou seja, ele não só contempla, mas ele proclama. Ele não é só um ouvinte, mas ele começa a transbordar. E o verbo aqui do proclamamos, que está no verso 1, essa parte final, a parte C do verbo 1, ele está no grego uma ação ativa e constante. Olha só, ativa e constante. Não é que o cara faz uma ação ali de proclamação e depois ele senta. Não, é ativo e constante. Isso nós proclamamos. Então João não é o cara que só vive as experiências, mas ele é o cara que proclama. Ele não é só o cara que desfruta, mas transborda. João não é o cara que só recebe, mas ele compartilha. Isso é uma evidência de filho. Uma verdadeira evidência de um filho é que quando você conhece a Jesus de verdade, você não consegue ficar parado. Você não consegue ficar sem se mover na grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Se isso não me incomoda de fato, se isso não, uma palavra melhor, se isso não queima o meu coração, se eu passo em festas como Cave, GV não sei o que, pessoas bebendo para todo lado, trupico do não sei quem, se eu passo ali e o meu coração não chora, e o pior, gente, que acha que carrega identidade de filho, está lá dentro. Se o meu coração ao ver aquilo fala: meu Deus, eu tenho que fazer algo, a começar dos joelhos. Porque o que ele viu, contemplou, as mãos apalparam, ele proclama. Ou seja, ele é ativo na missão. Ele se move. Porque quem é filho vive em missão. Olha o que Charles Spurgeon diz: todo cristão, olha só que a gente precisa pensar sobre essa frase. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque a missão é para todos. Pastor Lucia, muitos anos eu ouvi ele dizer uma frase parecida com essa. Ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um campo missionário. Ou você, missionário, não no título aqui, viaja, como a Rinara, que tem um missionário por tempo integral. Não, todos nós somos missionários, porque todos nós fomos comissionados à missão de ir fazer discípulos. Isso precisa queimar o nosso coração. E quanto mais perto de Jesus a gente anda, mais isso queima o coração. Quando a gente só ouve, talvez isso fica frio, mas quando a gente vê, quando a gente contempla, quando a gente vivencia essa experiência, a gente não aguenta ficar com isso dentro de nós, gente. É como uma pessoa talvez que conheceu a cura do câncer, e aí ela vai ver um monte de gente morrendo de câncer, ela vai ficar caladinha. Não vou falar nada não. Deixa eu morrer. Eu sei qual que é a cura, eu não falo. Você olha para uma pessoa dessa, você fala o quê? Ou é um louco, ou ele não conhece a cura do câncer. Porque se conhecesse de fato um remédio tão poderoso como esse, o que ele ia fazer? Distribuir, salvar vidas. Aí eu falo que eu conheço Jesus, que é o remédio para os nossos corações adoecidos do pecado. Se as pessoas não conhecerem de fato, é a morte. E eu continuo falando: não, é só para mim. Ou você é um louco, ou você acha que conhece, mas não conhece. Porque é impossível ouvir, ver, contemplar e apalpar e não proclamar. Você não precisa de um microfone. Proclamar é ser o sermão e sapatos dessa cidade. O que você precisa ter é justamente carregar o que você ouviu, viu e contemplou. Você não precisa de mais um diploma de teologia, ou de um diploma. O que você precisa é só fazer igual a mulher samaritana. Eu encontrei com Jesus.
É igual o gadareno. Deixa eu ir com você, deixa eu andar mais um pouquinho com você, Jesus. Não vai, volta lá, vai em Decápolis, vai e anuncia o que você viveu. É só anunciar a sua vida, transformação. Olha, eu tomei esse remédio aqui para o câncer e eu fui curado. Toma. Eu tive um encontro com Jesus, a minha vida foi curada, as minhas emoções, a minha vida espiritual, o meu coração. Toma. Essa é uma evidência de um verdadeiro filho de Deus. Ah, meu Deus. Jesus, no nosso coração. Que o Senhor tire uma igreja, nos tire de uma igreja de espectadores. E quando eu falo, não é só a igreja que nós estamos aqui, a Primeira Pé, mas a igreja como a igreja espalhada ao redor da terra. A gente precisa parar de sermos espectadores. Espectadores do caos da humanidade. Espectadores apenas daquilo que a gente ouve Deus fazendo. Deus está nos chamando para poder transbordar daquilo que nós somos cheios dele. É ser cheio para transbordar, é ser cheio e viver para poder compartilhar. Um verdadeiro filho, ele é ativo, ele não só contempla, mas ele proclama. Pode passar, para a gente poder participar da ceia do Senhor. Um verdadeiro filho, ele proclama aquilo que se vive. A parte C que não estava lá, que eu esqueci de colocar, essa parte ali, ó, nós lhe proclamamos. Isso, o que, essa parte, perdão, ali é o verso 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. Então o verdadeiro filho, ele proclama aquilo que vive, ou aquilo que vê, e aquilo que ouviu. Eu vou acelerar aqui, porque é só para você e eu entendermos que a gente precisa proclamar uma verdade que a gente vive, porque senão a gente vai ser igual uma lata vazia. Tem muita gente querendo falar aquilo que não vive com Deus, que é plataforma, mas não desenvolve intimidade. A gente precisa aprender que filho de Deus, ele proclama o que ele carrega. Jesus não pede nada além daquilo que ele derramou sobre mim e sobre você. O que ouvimos e vimos, isso nós proclamamos. Ou seja, essa experiência com Deus, ela deve preceder a nossa proclamação a Deus. Próximo, pode passar, por gentileza. Meu Deus. Vamos ler juntos. O verdadeiro filho não vive um cristianismo isolado, mas em comunhão com a família da fé. O texto diz: para que vocês tenham comunhão conosco. Eu estou compartilhando o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu vivi, para que vocês tenham comunhão conosco. Então a gente não pode afastar da comunhão. Um dos fatores pelos quais eu de fato carrego a filiação de filho de Deus é justamente que eu não vivo um cristianismo isolado. Eu congrego, eu me insiro na família de Deus, porque a filiação, ela gera essa fraternidade. Se a gente se afasta da comunhão, o nosso coração se esfria. Então talvez você está aqui, assim, não, eu vou quando dá, eu não estou afim de me envolver. Talvez isso seja um grito dentro do meu e do seu coração, que a gente precisa transicionar de criatura para filho. Porque o filho, ele não vive o cristianismo isolado. Afinal, ele é inserido na família de Deus e no corpo de Cristo. E se eu pegar qualquer órgão do corpo, qualquer membro do corpo, e isolar ele do corpo, ele vai o quê? Vai o quê, gente? Morrer. Uma evidência de filho é que ele não vive o cristianismo isolado. Ele de fato, ele procura essa comunhão. Passou em todos aí? Amém ou não amém? Tem alguém comigo aqui? Último, verdadeiro filho desfruta, vamos ler juntos e toma posse dessa palavra. Desfruta e transborda. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria ela seja completa. Sabe o que é o completo no original grego aqui? Essa palavra pleró significa cheia até transbordar. Porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Sabe, irmãos,
é o que as pessoas hoje mais procuram, é uma alegria, uma felicidade. E bate a porta de tantas coisas dessa terra e se frustram diante dessas portas. Porque o pecado, ele prega liberdade, mas paga com escravidão. Vai, dá um tapa ali, bebe mais uma, trai aqui, se envolve ali. O pecado, ele prega liberdade, como se a pessoa estivesse vivendo uma vida livre, mas depois paga com é o vício, é a família destruída pela infidelidade. O pecado, ele é um luto revestido de festa. Ele proclama festa, mas entrega luto, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Somente em Cristo a gente tem alegria, e alegria para transbordar. Porque o Evangelho é boas novas de grande alegria. O fruto do Espírito é amor, paz e alegria. A ordem de Deus em Filipenses 4:4 é: alegrai-vos do Senhor. E o salmista diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Eu não sei como está o estado do seu coração nessa noite, mas eu quero dizer para você que o Senhor está aqui e Ele vai derramar sobre o seu coração essa alegria ultra circunstancial, além da circunstância, como Paulo disse, uma pregação que eu mencionei há uns meses atrás, quando Paulo diz assim: eu sei estar contente em toda e qualquer situação, seja tendo muito, tendo pouco, tendo fartura ou escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque em Cristo nós temos alegria genuína. Não é que a gente não passa por momentos de lutas, não é que a gente derrama lágrimas, mas ela não encontra habitação no nosso coração. A tristeza bate à porta do nosso coração, mas o Senhor vem e renova as nossas forças. O Senhor traz alegria sobre a nossa alma. O Senhor traz paz que excede todo entendimento sobre o nosso coração. Então hoje o Senhor está nos convidando para nos posicionarmos como filho. Para quem ainda fala: não, eu sou só uma criatura, preciso transicionar. Ou para quem já é filho, precisa assumir essa postura. Porque o filho é o que nós vimos aqui. Um filho conhece mais do que informação, desfruta de relacionamento. O filho desfruta o Deus de ontem no hoje. O filho, ele proclama aquilo que vive. O filho, ele é ativo na missão. O filho, ele vive em comunhão com a família da fé. E o filho, ele desfruta dessa alegria completa. Então esse é o chamado de Deus para nós. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, meu Deus, meu Deus, talvez tem gente que nessa noite, meu Deus, nem todos são filhos, pastor. Não, mas todos são convidados a ser. Nem todos são, não, biblicamente não, mas todos são convidados a ser, a se tornar. O que eu preciso? Crer em Jesus. É olhar para mim e falar assim: eu não quero mais ter uma vida dirigida pelos desejos da carne, eu quero ter uma vida guiada pelo Espírito. Eu não quero ter uma vida dirigida pela prática, pelo hábito do pecado, mas uma vida conduzida pelo Espírito. E essa é a vida que a alegria completa. Essa é a alegria onde Jesus do ontem se torna no manifesto no hoje. Essa é a alegria em que a nossa mente recebe luz, mas o nosso fogo recebe coração. Recebe, ou melhor dizendo, recebe fogo no coração, melhor dizendo. É luz da mente e fogo no coração. É o que o Senhor está nos chamando para viver as próprias experiências com Ele. Quem deseja viver isso? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração e repita após mim aqui. O louvor pode vir. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão por todos os meus pecados, por ter vivido por muitas vezes na minha vida longe de ti. Mas nesse momento eu confesso que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Limpa o meu coração, escreve o meu nome no livro da vida e me dá essa filiação, pela graça do Senhor, de me tornar filho de Deus, filho de Deus,
Filho de Deus, no nome de Jesus. Você pode dizer amém. Aleluia, 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 aleluia. Feche os seus olhos agora, ore sobre essa palavra. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Se tiver alguém, só dá um sinal com a mão assim, do lugar mesmo onde você está. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Dá um sinal assim. Quero te abençoar, Deus te abençoe. Amém, lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Glória a Deus, a igreja pode glorificar. Às vezes eu não vi, mas alguém dá um sinal assim com a mão alta assim. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louve ao Senhor agora. Louve ao Senhor como filho que está diante do Pai. Glorifica Jesus.